Olá, olá, seja bem-vindo a uma aula que eu preparei para vocês de estrutura e formação de palavras. Eu preparei aqui uns vídeos que vão ajudar você aí com o PDF nas mãos. É um assunto que é de memorização, então é uma aula difícil assim, eu digo difícil porque para o vídeo, né? Porque não há muita lógica nesse assunto. É memorização mesmo, não tem jeito, é você estudar e fixar com exercícios, mas o vídeo pode ajudar bastante no PDF. Eu trouxe aqui para você de uma maneira assim bem didática. O que você tem que saber de estrutura e formação de palavras? Então, o que pode ser pedido em prova? A gente vai começar aqui com uma teoria, vou explicar cada item da teoria, mostrar para você a definição, os conceitos básicos. Aí depois eu trouxe exercício de fixação, para você fixar a diferença de prefixo, sufixo. Isso aí você tem que treinar mesmo. Mas lembrando que, repito, é uma aula que depende de muita memorização. Então não tem jeito, você vai depois ter que memorizar, caso seja um item do seu edital. Lembrando que esse assunto, ele não costuma ser pedido em grande número de provas, em grande número de concursos não, o que é muito bom, né? Quando cai em prova é que é uma tristeza, porque o aluno não gosta, porque, como eu disse, é preciso decorar, tá bom? Então vamos em frente, vamos lá. Trouxe aqui uma teoria sucinta, organizada, para te ajudar aí nesse estudo desse assunto tão árido da nossa gramática. Vamos lá. Estrutura e formação de palavras. Observe a estrutura das palavras. Sol, dentista, inquieto, cantamos, chaleira. A análise destes exemplos mostra-nos que as palavras são formadas de unidades ou elementos mórficos. Muitas vezes a palavra ela só tem uma unidade, um elemento. Outras vezes a palavra tem mais de um elemento que nós chamamos de elementos mórficos, que é o que você vai estudar nesta aula. São os seguintes, os elementos mórficos ou estruturais das palavras. Então, veja, quando se estuda processo de formação de palavras, estrutura de palavras, está se estudando isso, os elementos mórficos. O nome já diz, elementos mórficos são aqueles que formam a palavra, formam um vocábulo. Então, são os seguintes, os elementos mórficos ou estruturais das palavras. Raiz, radical, tema. Esses são os chamados elementos básicos e significativos. Afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Desinência, vogal, temática. Esses são os chamados elementos modificadores, ou seja, eles modificam os elementos básicos. Os elementos mórficos dos grupos acima denominam-se morfemas. Então, veja, raiz, radical, tema, afixo, desinência, vogal, temática, esses elementos mórficos, elementos que compõem os vocábulos, são também chamados de morfemas. É um outro nome aí para elemento mórfico. Você vai chamar ou de elemento mórfico ou de morfema. Vamos estudar cada um dos morfemas agora. Vamos estudar cada um deles. Vamos começar pelo radical. O que é radical? Radical é o elemento básico e significativo das palavras. Acha-se o radical despojando-se a palavra de seus elementos secundários, quando houver. Então, radical é o elemento básico, é o elemento significativo das palavras. Eu coloquei aí na teoria que o radical ele é encontrado despojando-se, veja, acha-se o radical despojando-se seus elementos secundários. Ou seja, quando houver. Isso quer dizer o seguinte, que para você achar o radical de uma palavra, você extrai os elementos secundários, os prefixos, os sufixos. Extraindo esses elementos secundários, você identifica qual é o radical. Porém, muitas vezes, não há elementos secundários. Muitas vezes a palavra é formada somente pelo radical. Isso também pode acontecer, você vai ver depois nos exercícios. Exemplos. Então, trouxe aqui para você exemplos de radicais. Repare que eles estão com letras maiúsculas aí. Então, ó,
certo, certeza, ó, incerteza, são palavras que possuem o mesmo radical. São chamados de vocábulos cognatos, ou seja, eles pertencem à mesma família, possuem o mesmo radical. Radical de cafeteira é café, radical de ajeitar, aí fui colocando aqui exemplos para vocês de radicais. Exemplar, permitir, ou seja, para você identificar o radical, é só você extrair os elementos secundários do vocábulo. Esses elementos secundários podem ser os sufixos e ou os prefixos. Então, por exemplo, em exportação, para você achar o radical, você extrai o prefixo e o sufixo. E aí, eu coloquei aqui o que eu acabei de comentar no vídeo. Ó, em certas palavras, só existe o radical. Então, é possível só existir o radical? Sim, por exemplo, fé, só tem o radical. Mar, sol, traz, são exemplos de palavras, de vocábulos que não possuem os elementos secundários. Ou seja, não possuem prefixos, sufixos, vogais temáticas, não há. Então, na palavra só existe o radical. Isso pode acontecer. Lembre que você está estudando aqui comigo os morfemas. Então, vá organizando esses nomes. Repito, é um assunto que você tem que memorizar. Claro, mas esses nomes têm que estar claros para você. Então, não adianta só decorar sem entender. Você tem que entender. Então, o que você está estudando aqui? Você está estudando a estrutura das palavras. Você está estudando os morfemas. Os morfemas, você começou vendo o radical, que é o elemento básico. A gente começou por ele. Agora, vamos conhecer outro morfema, que é a vogal temática. Vamos lá. Vogal temática. Vogal temática é o elemento que, acrescido ao radical, forma o tema de nomes e verbos. Então, você vai ver que vogal temática mais radical, juntos, formam o tema. Tema que pode aparecer tanto em nomes quanto em verbos. Vamos ver nos verbos. Nos verbos, distinguem-se 3 vogais temáticas. A, que faz parte dos verbos de primeira conjugação. E, vogal temática E, que caracteriza os verbos de segunda conjugação. E I, que caracteriza os verbos da terceira conjugação. Partir, partirá. Então, repare, eu coloquei aqui exemplo para você, tanto do verbo no infinitivo. Então, por exemplo, ó, aqui, vogal temática. Mas a vogal temática aparece também no verbo conjugado. Então, veja, a vogal temática, muitos acham que ela só aparece no infinitivo do verbo. Por exemplo, cantar. Qual é a vogal temática? A. Tá bom. Tudo bem, mas vamos conjugar. Tá, eu cantei. Eu cantei, houve uma variação. O A virou E. Tá, tudo bem. Eu cantava. Eu cantava. Tem vogal temática? Sim, vogal temática A. Então, veja, a vogal temática, repito, ela não aparece só no infinitivo do verbo, no nome do verbo. Ela aparece também no verbo conjugado. Então, há como você identificar a vogal temática também no verbo conjugado. Vamos lá, eu cantarei. Futuro do presente. Qual é a vogal temática? A. É essa vogal que vem logo depois do radical, tá bom? Então, ela vai aparecer no infinitivo e no verbo conjugado. Tema. O que é tema? Tema é o radical mais a vogal temática. É a união do radical mais a vogal temática, juntos são chamados de tema. Nos verbos, o tema se obtém destacando-se o R do infinitivo. Então, por exemplo, qual é o tema do verbo cantar? Ora, tema é a união do radical mais a vogal temática. Então, esse é o tema. Uma maneira fácil de achar o tema é essa que eu coloquei aqui para você. Você destaca, extrai o R do infinitivo, o que sobrar é tema. Então, veja, ó, extrair o R do infinitivo, o que sobra é o tema. Extrair o R do infinitivo, o que sobra é o tema. Então, entenda que tema é radical
mais vogal temática. Nos nomes, veja, tema não existe só em verbos, tema existe também em nomes. Dri, mas o que é nome? Nome é o que não é verbo, é substantivo, substantivo é nome, adjetivo é nome. Então, nome também tem tema? Tem, eu coloquei aí para você exemplos. Caçador. Caçador, ó, esse aqui é o radical, esse A é a vogal temática, então, radical mais vogal temática, tema. Devedor, ó, deve de devedor é o tema. Por quê? Porque a união do radical, que é esse D até V, e o E, que é a vogal temática, juntos formam o tema. Então, tema aparece também em nomes. E o que é nome? Nome, entenda, quando se fala em nome, está se falando ou no substantivo ou no adjetivo. Então, nomes também têm temas. Ó, fingimento. Qual é o tema de fingimento? Ó, radical mais vogal temática juntos formam o tema. Então, te dei aqui exemplos de tema em verbos e em nomes. Agora vamos conhecer os afixos. Afixos são elementos secundários. Tudo bem para você? Já entendeu o que se quer dizer com elementos secundários? Elementos secundários, nós vimos no início desse vídeo, são aqueles que se acrescentam aos elementos primários, os básicos. Ou seja, são aqueles que se somam ao radical. Tudo bem? Por isso eles são chamados de secundários. Afixos são elementos secundários, geralmente sem vida autônoma. Como assim, geralmente sem vida autônoma? Eles não têm significado isoladamente, que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Chamam-se prefixos quando antepostos ao radical ou ao tema e sufixos quando pospostos. Assim, nas palavras, por exemplo, inativo e desanimador, temos. Então, ó, aqui eu estou te dando exemplo de afixos. Primeiro exemplo, inativo, ora, você tem um radical que é apenas esse at, né? In é o prefixo e ivo é o sufixo. Desanimador, olha, você tem tema, porque tema, repare que os afixos, eles tanto podem se somar a um radical, quanto podem se somar a um tema. O que é tema? Tema é a união do radical, lembra, mais a vogal temática. Então, no primeiro exemplo, você tinha exemplo aqui de afixos unindo-se ao radical. Neste segundo exemplo, você tem afixos unindo-se ao tema. Então, é para você entender que os afixos tanto podem se unir a um radical, que foi o primeiro exemplo, quanto podem se unir a um tema. É o exemplo de desanimador. Você tem o prefixo des, o sufixo dor, que se unem ao tema. Isso aqui é tema, já não é mais um radical, porque ele tem um radical, mas tem também uma vogal temática. Então, esses afixos se unem a esse tema. Por fim, as desinências. Desinências são elementos terminais indicativos das flexões das palavras. Não confunda desinências, que é o que você está vendo agora, com afixos, que foi o que nós vimos anteriormente. Os afixos, eles trazem sentidos. São elementos secundários que trazem sentidos para os vocábulos, naquele vocábulo. Já as desinências, elas não trazem sentidos. Por exemplo, os afixos trazem sentidos. Por exemplo, ó, inativo. Esse prefixo in, ele traz um sentido de negação. Inativo é aquele que não tem atividade. Os afixos, eles têm, portanto, significados, sentidos. Mas as desinências, que é o que você vai ver agora,
elas não se confundem com os afixos porque elas não têm significados. Elas trazem apenas flexão. Então, é uma flexão que tanto pode ser de gênero, ou seja, quando se vai do masculino ao feminino, quanto pode ser de número, quando se vai do singular ao plural. Então, veja, exemplo, ó, menino. Isso aqui não é sufixo. Alguém poderia perguntar, mas isso não é sufixo porque está sendo colocado depois? Qual é a diferença disso daqui para isso daqui? Repito, o afixo, ele tem um significado ali naquela frase. Já as desinências não, elas não trazem sentidos, valores semânticos. Elas apenas trazem flexões. Então, ó, menino, esse o indica que há aqui um substantivo no gênero masculino. Menina, esse a indica que há um substantivo do gênero feminino. Então, são responsáveis por flexões, tanto de gênero, indicação de gênero, masculino ou feminino, quanto de número. Tudo bem? Então, essas que você viu são as desinências nominais. Por que nominais? Repare, desinência indica flexão. Você pode ter desinência nominal. E o que é desinência nominal? O que são desinências nominais? Desinências nominais são aquelas dos nomes, ou seja, basicamente as desinências do substantivo e do adjetivo. Mas há também as desinências verbais, que são responsáveis pelas flexões nos verbos. Desinências verbais indicam as flexões de número e pessoa, de modo e tempo, dos verbos. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, você está vendo essas desinências aqui? São chamadas de desinências e não sufixos. Então, alguém poderia perguntar, mas por que não é um sufixo, já que está se colocando aí ao final, né, do tema, depois do tema, ou depois do radical? Por que não é sufixo? Não é sufixo porque não traz um sentido, e sim uma flexão. Marca ali uma flexão de número e pessoa. Repare, por que desinência número pessoal? Porque indica um número e uma pessoa específica. Por exemplo, eu amo. Então, qual é o número? Singular. E qual é a pessoa? Primeira, eu. Por isso a desinência número pessoal. Você entendeu? Número pessoal, porque número é para dizer se é singular ou plural. Pessoal é para dizer se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, ó, eu amo, tu amas. Tá vendo esse S? É uma desinência verbal, mas é uma desinência número pessoal, porque indica que o sujeito é tu amas. Então, é número pessoal, porque indica que é segunda pessoa do singular. Existe também a desinência verbal, que é modo temporal. Como assim modo temporal? É aquela que indica o tempo do verbo. Eu amava, tu amavas, ele amava. Tá vendo esse vá? Esse vá é a desinência modo temporal. Ela aparece para indicar o modo e o tempo do verbo. Modo, ou seja, indicativo, subjuntivo, e o tempo, presente, pretérito ou futuro. Você entendeu? Você entendeu a diferença entre desinência e afixo? Entendeu que as desinências podem ser nominais ou verbais? Entendeu que as nominais indicam flexões do nome? Entendeu que nome é o que não é verbo, pode ser substantivo ou adjetivo? Entendeu as desinências verbais, que são aquelas que indicam a flexão do verbo? Ou seja, você pode ter a desinência modo temporal, que indica o tempo do verbo, e pode ter o número pessoal, que indica a pessoa, o sujeito daquele verbo. Tudo bem? Sabe como é que você aprende isso? Treinando. Então, eu trouxe aqui para você exercício de fixação, para a gente treinar um pouquinho essa teoria, que não é difícil e vai se fixando à medida que você for aí treinando comigo. Então, vamos lá. Destaque o radical. Aqui eu só quero que você destaque o radical das palavras abaixo. Então, nesse primeiro exercício, é só para você treinar o conceito de radical. Lembre que radical é o elemento básico, primário da palavra. E como é que eu identifico o radical? Eu identifico o radical quando eu extraio os elementos secundários, caso eles existam. Então, para identificar um radical,
eu extraio o prefixo e o ou o sufixo. Tudo bem? Então, vamos aí, esse exercício é tranquilo, só de achar radical. Desanimador, qual é o radical? Ânima. Extraindo-se o prefixo e o sufixo. Realizar. Em realizar, eu só tenho o sufixo, izar. Extraindo-se o sufixo, sobra o quê? O radical. Ó. Radical eu estou colocando entre colchetes, para ficar mais fácil para você copiar aí. Então, lembre que radical a gente descobre extraindo-se os elementos secundários. Anoitecer, qual é o radical de anoitecer? É só extrair o prefixo e o sufixo. Ó. Extraindo-se o prefixo a, extraindo-se o sufixo ser, o que sobra é o radical, noite. Exportação, vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui em exportação? Eu extraio o prefixo e o sufixo. Sobra o radical porte. Inativo, eu extraio o prefixo in, eu extraio o e o que sobra é o radical ative. Outra coisa que é legal, toda vez que você tiver que achar o radical, muitas vezes vai bater a dúvida até onde é que começa e onde é que termina o radical. Se isso acontecer, comece a pensar nas palavras cognatas, ou seja, palavras que pertençam à mesma família. Então, por exemplo, em inativo, eu começo a pensar, peraí, vamos lá, digamos que você tenha dúvida na hora do exercício, você fala assim, pô, qual é o radical de inativo? Tá, inativo, vou pensar numa palavra cognata, atividade, ativo. Aí você começa a achar palavras cognatas, ou seja, da mesma família, aí você começa a entender que o radical é aquele que se repete. Radical é o elemento mórfico que se repete nas palavras cognatas. E aí você vai fazendo inativo, ativo, atividade, pronto. E entendi que o radical é o ativo. Isso te ajuda a achar palavras cognatas, isso te ajuda a identificar o radical. Dentadura, ó, pense, por exemplo, dente. Dente tem o mesmo radical que dentadura. Esse é o radical. A dura é o sufixo. Corpo, corpo, o radical vai até o P. Corpo, extraindo-se aqui a vogal O. O que sobra é o radical. Cafezal, café de cafeicultura, extraindo-se o sufixo zal. Lamentar, o radical é até o T, extraindo-se o AR. Fogueira, o radical vai até o G. É só você pensar numa palavra cognata, uma palavra da mesma família. Fogo, fogo, fogueira, são palavras cognatas, tem o mesmo radical, que vai do F até o G. Fog. E entristecer, veja, extraindo-se o prefixo, extraindo-se o sufixo, eu tenho o radical. Triste. Tudo bem? Agora que você já sabe identificar aí, treinou um pouquinho comigo o radical, o segundo exercício vai um pouquinho além. Você vai extrair de cada uma dessas palavras os elementos mórficos, todos os elementos mórficos que compõem esses vocábulos. Aproveite aí para treinar. Então, vamos começar aí. Número 1, insanável. Então, vamos aqui separar. Eu vou fazer aqui para ficar fácil para você treinar comigo. Ó. In, que é o prefixo, san, que é o radical, e ável, que é o sufixo. Ó, eu vou colocar aqui para você, ó, P de prefixo, R de radical e S de sufixo. Tudo bem? Então, com esse exercício, você está extraindo os elementos mórficos de cada vocábulo. Deslealdade, vamos aqui destacar e depois classificar cada um desses elementos. Então, vamos lá, ó. Des, que é o prefixo, leal, que é o radical, idade,
que é o sufixo. Operoso, vem de operação, né? De operário. Então, oper é o radical. E oso é o sufixo. Eu louvava, tu louvavas, ele louvava. Esse é o verbo louvar. Então, ó, louve é o radical. Mais o a, que é a vogal temática. Se você quiser colocar que, ó, vou até puxar aqui em cima que eu tô sem espaço, você pode colocar um asterisco, ó, louva é o tema, que você viu comigo lá na teoria, é a união do radical mais a vogal temática, tá? Então, vamos lá, ó, louva, vá. Esse vai é a desinência modo temporal, é aquela que caracteriza o modo e o tempo desse verbo. Ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, essa é a desinência modo temporal, DMT, modo temporal. E, ó, louvavais, esse S é uma desinência. Lembra que desinência é aquilo que indica a flexão? É a desinência número pessoal, ou seja, indica que o sujeito é tu louvavas, número pessoal. Então, lembra que desinência indica flexão. Pode ser flexão de tempo e modo, pretérito imperfeito do indicativo, e de número e pessoa, ou seja, a segunda pessoa do singular, tu. Então, você entendeu? Você está separando e classificando os elementos mórficos das palavras. Quando se fala em palavras, são palavras em geral. Podem ser nomes, ó, insanável, que é adjetivo, pode ser substantivo e pode ser verbo. Então, veja, na hora de dissociar, de separar os elementos mórficos de vocábulos, podem ser todos os tipos de vocábulos, nomes ou verbos. Entendeu? A gente colocou todos aí. Próxima, antimilitarismo. É a união de anti, que é o prefixo, mais militar, pense numa palavra cognata, né? Militar, que é o radical, e ismo, que é o sufixo. Chega uma hora que dá até gosto de fazer esse exercício, você vai gostar. Cafeteira é a união de, vamos lá, café, que é o radical, mais esse T, porque na verdade cafeteira é a união de café mais eira. Esse T é o que a gente chama em, ó, eu vou até escrever, consoante de ligação. É o que a gente chama em morfologia de consoante de elemento de ligação. Como assim elemento de ligação? Porque no processo de formação de palavras, quando você une muitas vezes um radical a um sufixo ou a um prefixo, muitas vezes há necessidade de haver ali uma consoante ou uma vogal para fazer a ligação, para que a palavra ela faça parte do léxico, ou seja, para que ela tenha o formato de uma palavra do nosso léxico. O que eu quero dizer é o seguinte, se não houvesse esse T aí, como ficaria? Cafeeira. Então, esse T, ele aparece para fazer essa acomodação fonética. Não tem significado em si, ou seja, não é uma desinência, não é um afixo, é apenas uma consoante de ligação, para fazer uma acomodação, portanto, fonética desses termos aí que estão sendo unidos, entendeu? Você chama assim mesmo, consoante de ligação. E aí depois vem o eira, que é o sufixo. Deixa eu colocar aqui. Próxima. Cacau e cultor. É a união de cacau, que é o radical. Ó. Cacau mais cultor. Esse cultor você conhece, ó. Cultor é um sufixo que você vê em muitas palavras. Agricultor, por exemplo. Então, veja. Ao unir esse radical, cacau, mais o sufixo cultor, cacau-cultor, por uma questão de acomodação fonética, ou seja, para ficar melhor foneticamente, houve a necessidade de haver aí,
de se colocar aí uma vogal de ligação. Você não viu no exemplo anterior uma consoante de ligação? Isso aqui não era uma consoante de ligação que ligava o radical mais o sufixo? Então, agora você está vendo uma vogal de ligação que une esse radical mais esse sufixo. Então, agora eu te dei um exemplo de vogal de ligação. Então, você vai colocar a união de cacau mais esse i, que é a vogal de ligação, mais cultor, que é o sufixo. Tudo bem? Próxima, tristonho. Tristonho é triste, que é o radical que você vê em muitas palavras, entristecer, tristeza, triste, mais o sufixo onho. Você entendeu o exercício que você está fazendo aqui comigo? Você está encontrando aí elementos mórficos nas palavras. Certeza. Certeza vem de certe, que é o radical, mais o sufixo esa. Receber. Receber é radical, recebe, de recebimento, né? Então, é um radical que você vê aí presente em muitas palavras cognatas, recebimento, recepção. Próprio recepção tem o mesmo radical, só muda de B para P. Então, você tem aí o radical mais o sufixo er. E gostoso, que é goste, de gostar, radical, mais o sufixo oso. Tudo bem? Repare que neste exercício eu ainda não aprofundei. Não nos interessa aqui ainda saber como se formou a palavra. Não nos interessa aqui ainda dar o nome a esse processo de composição, a essa união. No próximo vídeo, aí sim, nós vamos complementar este vídeo falando do processo de composição das palavras. Então, você vai ver que existem nomes para essas uniões aí que nós observamos, e é isso que você vai estudar comigo a seguir. Já volto, então, com mais. Até já!